Boa tarde a todos. Vamos estar falando sobre preservantes e alguns aditivos para formulações de metalworking. Bom, falando um pouquinho sobre a Lonza, quem ainda não conhece. A Lonza hoje é líder mundial em controle microbiológico, com sede na Suíça, presente em 32 países, 11 mil colaboradores, fatura em média de 5 bilhões em vendas, com 45 unidades de produção, sendo elas laboratórios e fabris. São 3 unidades na América do Sul, uma em Igaraçu, onde produz toda a área de clorados, uma em Salto, onde são produzidos biocidas e alguns produtos para tratamento de piscinas, e também em Escobar, na Argentina, onde são produzidos os biocidas. Esse é o programação, falar um pouquinho sobre preservação e alguns estudos de caso. Está falando sobre algumas inovações, Dantoserve em substituição à triazina. Falar um pouco sobre controle de micobactéria, inibidores de corrosão. Está falando um pouco sobre regulatório e alguns aditivos multifuncionais. Bom, esse primeiro estudo de caso foi realizado com óleo semissintético, onde se utilizava um sistema de preservação muito alto, como vocês podem observar aqui. Ou seja, no concentrado se utilizava 2.200 ppm de triazina, mais 120 ppm no tank-side, 750 ppm de dimetilureia no concentrado e 50 ppm no tank-side, e 1.500 ppm de Dencil DG20 no concentrado, mais 75 ppm no tank-side. Nesse caso, o produto ele era aprovado no concentrado e quando se diluía a 5%, ele reprovava. Aí muitos perguntam, por que reprovava numa dosagem tão alta de biocidas? Porque essas dosagens altas se cria no diluído uma resistência dos micro-organismos. Ou seja, os biocidas têm que ser utilizados em baixas dosagens. Quando você tiver um problema de contaminação, você possa usar um choque e voltar ao seu sistema zerado. E além dessas não a ser aprovado no diluído, os operadores tinham problemas de dermatites, alergias, devido à alta concentração de biocidas. A Lonza realizou um trabalho onde, quando entramos nesse cliente, através do suporte técnico, a gente pegou essas amostras contaminadas, levamos até o nosso centro de tecnologia em Salto, solicitamos ao cliente que ele zerasse o sistema, ou seja, eliminasse, não adicionasse biocidas no tank-side, apenas continuasse mantendo biocidas no concentrado em uma menor escala, até que pudéssemos aprovar um novo sistema preservante. Aí, com 500 ppm de triazina no concentrado, mais 500 ppm de um bactericida no diluído, no tank-side, 50 ppm de BBIT também no tank-side, tínhamos aprovação tanto no concentrado como no diluído a 5%. Ou seja, esse produto foi aprovado em challenge de teste e continua em vigor até hoje neste cliente. Com as amostras coletadas, as contaminadas, levamos para o nosso laboratório, onde isolamos todos os micro-organismos presentes nessa amostra, onde se encontrou bactéria sulfato redutora, com alto índice de SO3, e fizemos com essas mesmas dosagens, realizamos testes, voltando, com 24 horas ainda tínhamos presença de bactéria sulfato redutora para essa concentração de 500 ppm de um bactericida e 50 ppm
de um fungicida. Já com 48 horas, não tínhamos mais contaminação por bactéria sulfato-redutora. Aumentando um pouco a dosagem, tínhamos em 24 horas a recuperação do material. Tá? Com 7 dias, com a segunda inoculação desse challenge, com 72 horas, 7 dias, 7 dias, não tínhamos presente bactéria sulfato-redutora, e na terceira inoculação zeramos com 7 dias também. Ou seja, o produto estava aprovado, com a dosagem mais alta, todos em 24 horas a gente reduzia essa contaminação. Essas são as fotos. Material com presença de bactéria sulfato-redutora, dosado esse sistema preservante, e em 24 horas ainda tínhamos a presença de bactéria sulfato-redutora. Na segunda inoculação, o material já recuperado, e aqui, para todos, já em 24 horas, o material também recuperado. Vou estar falando para vocês agora um pouquinho sobre Dantoserv versus a triazina. Falando um pouquinho do regulatório. Bom, Estados Unidos, a EPA, onde legisla sobre os biocidas, em 2008 propôs que para metal working, a taxa de aplicação máxima da triazina deveria ser reduzida de 1.600 ppm para 500 ppm, devido à alta concentração de formol liberada. No Canadá seguiu a mesma linha, porém ainda não tem aprovado devido os 500 ppm de triazina não serem eficazes para segurar uma contaminação. Na União Europeia, BPD, a triazina foi pré-registrada, os dossiês ainda estão em análise. Existem alguns estudos em relação ao uso, uma vez que alguns Estados-membros, como a França, não se permite o uso de biocidas ou de altos níveis de biocidas com teor de formol. Devido a isso, a Lonza tem em seu portfólio uma molécula Dantoserv SG, onde realizamos alguns testes comparando ele com a triazina, onde, como pode observar, aqui a triazina com o Dantoserv, a concentração de formaldeído em uma solução de 10%, ela foi bem menor. Aqui é 50 vezes menos formaldeído livre, tá? Liberado. E aqui com quase 35.380 ppm de formol liberado, formaldeído livre liberado. Aqui embaixo, a concentração de formaldeído livre em 1.000 ppm de solução, tínhamos 358 ppm liberado de formaldeído livre, quanto Dantoserv obteve 102 ppm de formaldeído livre, concentração bem mais baixa. Aqui, a mesma coisa, liberação controlada de formaldeído, quanto se libera de formaldeído. Aqui tínhamos 82 em uma solução a 10%, enquanto tínhamos 3% de formaldeído liberado. E aqui a mesma coisa, 88, solução de 1.000 ppm, tínhamos 88% de formaldeído liberado, e aqui 33% de formaldeído liberado. Esses foram os testes de eficácia que realizamos, com redução de log, através da norma STMD 3946, onde o comparativo com triazina 500 e a 1.000 ppm, o Dantoserv com 500 e a 1.000 ppm, tínhamos uma redução de log em 12 dias de 6,3 com 1.000 ppm e 3 logs reduzidos com 500 ppm. 2,2 com triazina com 3 logs reduzidos. 6,3 reduziu com triazina a 1.000 ppm e com Dantoserv SG 7,4 logs reduzidos. Ou seja, um produto com baixo teor de formol, é um bactericida e inodoro. Aqui é um outro estudo de caso, também um challenge de teste,
realizado, onde comparamos a triazina sendo substituída pelo Dantoserv. Este é o mesmo produto, é um semissintético, onde se utilizava 1,9% de triazina e testamos a 1,4%, ou seja, uma dosagem um pouco menor. Foi aprovado em challenge de teste. Um sintético, onde se utilizava 1% de triazina, dosamos 0,6% de Dantoserv, também o sistema aprovado. E aqui nesse sintético também 2% de triazina contra 1,5% de Dantoserv, e também tivemos aprovação no challenge de teste. Esse aqui é um outro estudo de caso, com fluido base éster, onde tínhamos a triazina dosada no concentrado a 0,3%, 3.000 ppm. Quando ia para um tank-side, onde era diluído a 5%, ele reprovava num grau de contaminação de 10/4. Esse mesmo fluido dosamos 250 ppm de Dantoserv SG, nos diluímos a 5%, corremos um challenge de teste e aprovamos um challenge de teste. Com 24 horas já tinha-se a redução dos micro-organismos. Bom, um pouco de controle de micobactéria. Bom, micobactéria é uma bactéria gram-positiva, muito encontrada em tank-side, incrustações, sujeiridade. Ela fica geralmente depositada nas paredes, onde causa hipersensibilidade aos operadores, aos maquinistas, tá? E hoje a Lonza tem o Carbocat, onde foi muito eficiente nos testes, e o Lonza-Bac 12 também foi muito eficiente. Com 750 ppm de Lonza-Bac, a gente conseguiu reduzir em 24 horas, uma contaminação menor que 10, e com o Carbocat reduzimos em 72 horas. E aqui mínima concentração inibitória também para o Carbocat, tanto para o Lonza-Bac, onde a redução também de logs, reduzimos em 72 horas para o Carbocat e para o Lonza-Bac em 24 horas com 750 ppm, uma concentração baixa de biocidas. Bom, falando um pouco sobre inibidor de corrosão, temos aqui o Carboshield 1000. Essa é a molécula Carboshield. Um produto de concentração 50%, solúvel em água e em óleo, emulsionável, uma estabilidade térmica de 130 graus, pH neutro, tensão superficial de 33 psi, e aqui onde é listado, onde é aprovado. Bom, em alguns estudos de caso, foi comprovado que alguns inibidores de corrosão contendo cloretos são muito corrosivos, e descobriu-se que, substituindo os ânions de cloreto por bicarbonatos ou carbonatos, tínhamos um inibidor de corrosão. Aqui são alguns exemplos, com cloreto, um quaternário de amônio contendo cloreto a 0,1% e carbonato, quaternário com carbonato a 0,1%. É notável a diferença de corrosão. Se essas placas elas foram deixadas submersas por 9 meses em água DI para não ter interferência dos sais, certo? Aqui, eficaz em ácido 1010, que é um ácido um pouco mais maleável, ferro fundido, alumínio, latão, cobre, zinco, eficaz em água DI, água dura, água salgada, água sanitária em 25 ppm de água sanitária e peróxido de hidrogênio. Aqui, essas placas também foram deixadas submersas. Aqui é comparativo com cloreto, com carbonato,
e um controle sem tratamento. É notável também a diferença. E aqui, 9 meses, e em 5 horas você já tinha uma corrosão na sua placa. Bom, agora, isso aqui é alguns ativos emulsificantes e ativos multifuncionais que a Lonza também tem. Eu não vou estar comentando, mas caso alguém tenha interesse de conhecer, passa na nossa mesa de negócios. Estaremos apresentando o catálogo, apresentando cada um para vocês. Estamos aqui, temos mais alguns. Esses aqui também. São sorbitóis, monoglicerídeos, polissorbatos, tá? Tanto, depois passam na nossa mesa de negócios, estaremos explicando. Estamos aqui com nossa equipe de vendas, Rafael e Goretti, eles podem também estar explicando para vocês. É isso. Obrigado.